bem-vindo à Noite Informativa, sessão de quarta-feira. E à quarta-feira nós temos olhado para alguns assuntos que fazem notícia e atualidade no país. Hoje não vamos fugir à regra. Tenho em estúdio, portanto, os meus convidados, habituais convidados residentes. Caríssimo Caifadine, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Alfredo Magomice, muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Obrigado. Dr. Ronguano, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Pois bem, estes são os meus convidados e com eles vamos, nos próximos minutos, olhar para a apresentação do Plano Económico e Social e também o Orçamento do Estado para 2017, que foi, portanto, debatido hoje na Assembleia da República, ou apresentado hoje na Assembleia da República. Para contextualizar, vamos olhar a matéria, que dá, portanto, conta de que o Governo apresentou hoje, na Assembleia da República, o Plano Económico e Social e o respectivo Orçamento de Estado para o próximo ano. O valor global é de 272 mil milhões de meticais, onde cerca de 70% será financiado através de receitas internas e perto de 24% através de recursos externos. O Governo prevê melhoria da situação econômica do país no próximo ano, por isso espera um crescimento do Produto Interno Bruto na ordem de 5,5%, baixar a taxa de inflação para 15,5%, alcançar quase 3,5 mil milhões de dólares em exportações e constituir reservas internacionais líquidas em mais de 1,5 mil milhões de dólares, suficientes para garantir importações durante 3 meses. Na saúde, o Governo pretende elevar para 90% o nível de vacinação de crianças com até menos de 1 ano e expandir o acesso a tratamento antirretroviral a mais de 87 mil crianças, contratar mais de 2 mil profissionais de saúde e construir 5 hospitais distritais e um hospital provincial em Inhambane. Na educação, o Governo pretende matricular mais de 7 milhões de alunos e contratar mais de 8 mil professores. Pretende construir 548 novas salas de aulas. Quanto ao abastecimento de água, prevê-se a realização de 9.500 novas ligações nas zonas urbanas e a abertura de 1.000 novas fontes de água nas zonas rurais. O Governo vai ainda eletrificar 4 sedes distritais e expandir o acesso à energia a mais de 100 mil novos consumidores. No campo dos transportes, serão disponibilizados mais de 100 novos autocarros e 50 localidades vão beneficiar de serviços de telecomunicações. Em 2017, serão criados 282 mil novos empregos, dos quais apenas cerca de 12 mil serão admitidos na função pública. No setor agrário, o Governo prevê a produção de mais de 16 milhões de toneladas de diversos produtos, entre eles cereais, leguminosas, raízes e tubérculos. Serão ainda construídos e reabilitados 500 quilômetros de estradas, 31 pontes, reabilitação de 3 e manutenção de 8 pontes. E para financiar essas atividades, o Governo apresentou o Orçamento do Estado, que ao todo espera gastar mais de 272 mil milhões de meticais, dos quais mais de 156 mil milhões serão aplicados na despesa de funcionamento, 80 mil milhões para investimento e 35 mil milhões em operações financeiras. Em termos de setores econômicos e sociais, o orçamento de 2017 está dividido da seguinte forma: a educação com 23%, saúde 10,1%, infraestruturas 17,7%, agricultura e desenvolvimento rural 8,7%, sistema judicial 1,5%, transportes e comunicações 4,3%, ação social e trabalho 3,6%. No total, estas áreas consomem 68,8% do orçamento do Estado. 76,2% deste orçamento será financiado através das receitas internas, sendo que 68,4% pelas receitas do Estado, 7,8% através do crédito interno. Em apenas 23,8% o orçamento será financiado através de recursos externos, sendo que 5,2% será através de donativos e 18,7% de empréstimos. Importa ressaltar que o Governo não espera receber qualquer tipo de apoio externo ao Orçamento do Estado de 2017. Pois bem, e este apontamento apenas para contextualizar a apresentação do Governo hoje na Assembleia da República, do Plano Económico e Social e também do respectivo Orçamento de Estado para o próximo ano. Vou começar, portanto, questionando aqui ao caríssimo Caifadine, portanto, pedindo para fazer uma espécie de leitura deste orçamento que tem, portanto, na saúde, um dos setores, apesar de ser chaves determinados, portanto, uma fatia relativamente menor. Bom, muito obrigado. Permita-me cumprimentar os telespectadores da STV. De fato, é uma situação preocupante, mas este
o orçamento e o plano realista que o governo trouxe à Assembleia da República. Nós sabemos que a saúde é aquilo que é a base para o nosso povo. Um país tem que, de facto, ter saúde, mas há uma explicação sobre esta situação. É preciso perceber que o Ministério da Saúde, a área de saúde é a área que geralmente tem recebido muito injeção da parte do orçamento, da parte externa, os apoios externos. O que o governo vai fazer no próximo ano é, com fundos do orçamento, aquilo que são fundos internos, e financiar aquilo que são a compra dos medicamentos, continuar com a construção de hospitais, continuar a fazer aquele trabalho que a saúde ia fazendo, mas com este déficit por causa dos fundos que recebíamos dos parceiros de cooperação. Mas é preciso dizer que esperamos que até lá esta situação normalize e os parceiros continuem, através dos fundos comuns, através de outras formas, apoiem a área de saúde. Mas daquilo que nos apresenta sobre este orçamento, este plano, o governo continuará a priorizar a área de saúde, sim, continuará a priorizar, continuará a injetar fundos no sentido de aquilo que são as atividades normais do Ministério da área de saúde continue a ser feita no país. Em termos, portanto, de outras áreas, a alocação, portanto, de valores para as outras áreas, julga que é execuível a forma como o governo prevê, portanto, direcionar, canalizar, portanto... Bom, daquilo que nós percebemos, mesmo aquilo que foi a radiografia feita há pouco tempo pelo jornalista da STV, todas as áreas o governo tem um bolo orçamental alocado. É preciso perceber que este é um plano econômico que foi feito, é uma projeção olhando este ano e aquilo que poderá acontecer no próximo ano. Nós vimos, mesmo na projeção, que teremos mais transportes de comunicação, vão-se comprar mais transportes para ver se cada vez mais colmatamos a situação de trânsito de transporte para a população. Vimos também a questão da eletrificação, que é uma questão muito importante. Continuarão a eletrificar-se casas das populações, volta de 100 mil para o próximo ano a esta projeção. Na agricultura também espera-se o aumento da produção e da produtividade. Falamos também da área de estradas e pontes, também é um número significativo. Temos também construção de mais de 50 escolas. Este é um plano que foi feito olhando aquilo que são as atividades deste ano e projeta-se o que é que teremos no próximo ano. É preciso dizer que nós tivemos sempre, o nosso orçamento geralmente foi sempre uma parte financiada pelos recursos externos. Já houve tempos que o orçamento do Estado era financiado quase em 70% por recursos externos e hoje estamos com pelo menos aquilo que é esta projeção, são 23%. Quer dizer, há um trabalho que é feito a nível interno, há um crescer ao nível interno que vai correspondendo com aquilo que são as expectativas que todos nós, como moçambicanos, gostaríamos de ter, que o nosso orçamento fosse feito por nós, os moçambicanos, não houvesse esta parte, que isto depende do aumento da produção, temos que produzir mais os nossos recursos, temos que explorar mais os nossos recursos, temos que criar condições básicas para que o nosso país não dependa de recursos externos. Só aí chegaremos ao ponto de ter um plano e orçamento que seja de facto execuível, que seja de fato aquilo que todos nós queremos. Mas o importante neste momento é que este é o plano econômico e social e o orçamento realista. O governo trouxe aquilo que são as atividades que o governo pode fazer próximo ano, olhando as projeções, olhando aquilo que o governo tem a partir deste ano. Então, esta é a minha visão sobre este plano econômico e social. Pois, a sua visão, engenheiro Magomice, o orçamento do Estado e o plano econômico e social serão financiados através de receitas internas. Em tempos de crise, é execuível? Muito boa noite. Permite que saúde os telespectadores da STV e por via da STV aos moçambicanos. E uma oportunidade também para, mais uma vez, agradecer a Deus pela vida, pela ocasião.
Bom, em relação à questão que coloca, na verdade, é uma questão muito interessante, não é? Um orçamento que é financiado em cerca de 80% pelos recursos internos e cerca de 23% do exterior. Ok, mas antes vamos perceber um pouco mais a dinâmica disso. É preciso compreender que Moçambique é um país que em 2015 para cá quase que parou de produzir, tendo em conta a fraca capacidade que o país ressentiu por causa das dívidas ocultas e por via disso houve pouca exportação. Só para lembrar, alguns cidadãos atentos, alguém para ter $1000 precisa de esperar 3 meses. Portanto, esta carência ou a falência quase do Estado ditou a baixa produção no cômputo geral. Portanto, o que eu diria sobre este orçamento, diria que é um orçamento de um sonho. É um sonho que se faz porque, na verdade, é um orçamento que a partida é possível perceber que está desfasado e é irrealista. É irrealista tendo em conta, primeiro, esses pressupostos que se colocam, não é? Um país que quase que não produz, se nos lembrarmos, só agora que recomeçou a exportação, talvez, do carvão pela Jindal. Espera-se que a agricultura melhore este ano, mas os pressupostos são todos eles baseados em condições hidrológicas de forma natural. Mas como podemos ver, mesmo agora, para aqueles que fizeram a primeira sementeira, as culturas já se perderam, sobretudo por causa do milho. E não estou a ver, ou é inesperado que internamente, através da autoridade tributária, consiga-se coletar tanto valor assim. Aliás, é perceptível no Porto de Maputo, no Porto da Beira, no Porto de Nacala, nas fronteiras de Machipanda e de Ressona Garcia, que são os maiores portos onde, por via das alfândegas, o Estado coleta receita. Pode-se perceber o fraco movimento que ali se registra e, por via disso, fraca contribuição para a receita do Estado. De tal forma que é um orçamento que faz de contas. É um orçamento, aquilo que se diz tapar o sol pela peneira, porque um país que não produz dificilmente pode coletar receita porque os cidadãos não estão a produzir. Aliás, se nos lembrarmos, muitas empresas são reportadas a fecharem todos os dias. E como é que um Estado pode prever coletar cerca de 76% da receita internamente? Portanto, é um orçamento desfasado, mas antes também permita que diga que este orçamento prevê alocar cerca de 8,7% da receita para a agricultura. E todos nós, com esta crise provocada pelas dívidas ocultas, como nos lembramos, ficou provado que o país tem que se concentrar na agricultura para, no mínimo, produzir a comida suficiente para todos nós moçambicanos. Mas se nos lembrarmos, pouco foi feito para investir na agricultura. Até hoje, a barragem de Macegiri não está concluída, é a barragem que podia permitir que o canal de regadio do Choco pudesse ter água de tempo inteiro. O regadio está à espera também da chuva. Aliás, produzindo regadio hoje em dia é a mesma coisa que produzir sequeiro. Para além disso, há um compromisso que o governo teve em alocar cerca de 10% do PIB à agricultura. E isso não se verifica, está abaixo disso. Para além do orçamento para a produção, é preciso compreender que este setor também deve ser acompanhado por uma investigação apurada, do ponto de vista científico e do ponto de vista aplicada, para que possamos encontrar ou determinar culturas adaptadas para diferentes regiões agroecológicas em cada estação em que se possa produzir. De tal forma que é um orçamento que está, como eu disse antes, desfasado e
dificilmente poderá ser realizável e trazer aquilo que se pensa, o bom-estar de todos os cidadãos. Não se espera muito, vamos continuar a ter, mais uma vez, esperamos ter em 2017 um orçamento retificativo, porque é irrealista esse orçamento. Pois, a sua posição, Dr. Ngunando, relativamente tanto ao Plano Económico e Social e também ao Orçamento de 2017 que foi apresentado hoje à Assembleia da República pelo Governo, tem a mesma perspectiva de que é irrealístico ou então, portanto, estes documentos apresentados irão, portanto, fazer jus àquilo que são as necessidades do país para o ano 2017? Bom, gostaria também por cumprimentar os telespectadores e cumprimentar os colegas. Bom, a análise que nós fazemos é uma análise baseada naquilo que está escrito. Só para ilustrar, 40 bilhões é aquilo que o governo pensa, tanto fazer como garantias e avales. A pergunta que se coloca é se o governo está a braços com avales e garantias que não está a conseguir pagar, fez há pouco tempo uma reestruturação da dívida, como é que vem agora a pedir dar mais avales de mais de 40 bilhões de meticais. Só a partir daí dá para ver que não há seriedade naquilo que é a gestão da coisa pública. Repare que, por exemplo, até 2013, quando a nossa dívida ainda era sustentável, o governo, tanto, defendia que pelo menos 35% da dívida tinha que ser uma dívida concessionária, ou seja, não devia ser uma dívida não concessionária, uma dívida comercial. Mas este ano vai aumentar mais em relação ao ano passado, 0,8% do PIB, 30% do PIB será créditos não concessionários, portanto comerciais, o que significa que a possibilidade que o governo tem de pagar essas dívidas é quase nula, se atendermos que afinal a nossa dívida está avaliada em mais de 25%, a taxa, que é a mais elevada do mundo. A gente não percebe por que haver este endividamento externo se não estamos a braços com dívida que estamos a conseguir pagar. Portanto, a primeira coisa que se calhar este governo devia fazer é que, bom, já não vou fazer mais avales, porque temos que resolver primeiro a questão da Ematum, a questão da Proíndico, a questão da MAMES. Porque se você tem dívidas que não está a saber gerir, que não estão esclarecidas, o mínimo que se esperava era que esperasse para resolver essa questão e daí podia partir para outras eventuais dívidas. Mas não o que estamos a ver que o governo tem que se dar mais garantias e a quem nós não sabemos qual é o ganho que disso há de vir. O governo quer fazer mais dívida comercial e pagar como ninguém sabe explicar. Fala-se, por exemplo, muito da agricultura, mas se vamos no capítulo das admissões, a gente percebe que o governo vai admitir 390 funcionários na área da agricultura e 2.200 polícias. A gente pergunta, afinal, queremos polícias ou agricultura? Porque polícia é para o governo se proteger do povo. Ao contrário, a agricultura é para produzir. Portanto, se fosse sério que o governo quer insistir na agricultura, estaria mais a admitir engenheiros, extensionistas, pessoas que iam produzir, mas não é o que está a acontecer. Só daí a gente percebe que não vamos longe. O custo de vida é galopante, ninguém mais aguenta. E a nossa proposta como partido era, bom, pelo menos faça aquilo que é feito na região, porque o IVA em toda a região da África Austral está avaliado em 14%, e nós estamos em 17%. Por que não aproveitar esta situação de crise em que as pessoas, de fato, não aguentam, que os impostos estão a mais, fazer esta diminuição e se colocar mais ou menos aquilo que é a prática na nossa região, mas não existe também esta abertura por parte, digamos, do governo. Portanto, olhando só para estes aspectos, já para perceber que não é com este orçamento que Moçambique vai sair da crise, não é com este plano social e econômico que há alguma esperança. O que nós vemos neste orçamento é o contrassenso, ou seja, o país vai numa direção e o que o orçamento nos promete também vai numa outra direção. Portanto, nós o que estamos a pensar é que se calhar o governo devia pelo menos sentar com a oposição, se já não tem ideias, nós temos muitas,
podíamos sequer compartilharmos as nossas ideias e podia se ultrapassar um orçamento que de fato não serve ao país e em conjunto podíamos se calhar pensar em outros princípios, em outros tipos de orçamento do Estado. Em tempos de crise, esta é uma questão que eu coloquei aqui, portanto, ao engenheiro Macomissa, em tempo de crise, quais as áreas, na sua opinião, na opinião, portanto, do MDM, que deveriam merecer especial atenção para mudar, eventualmente, o cenário de vida dos moçambicanos, ou melhorar o cenário de vida dos moçambicanos? Primeiro tem que parar com o endividamento irresponsável, porque se estás falido e continuas a fazer dívidas, vai se atolar cada vez mais. Depois, é preciso efetivamente olhar para as áreas produtivas. Não podes contratar polícias em vez de agricultores. Se a questão é produzir comidas, não se produz com polícia, produz-se com agricultores. Só por aí penso que dá para ver que não há a concentração naquilo que são as áreas prioritárias. É evidente que a educação, a saúde são também outras áreas prioritárias, mas a grande crítica que nós fazemos é que nem se olha nem para a saúde, nem para a educação, olha-se mais para questões de polícia, de armamento. E a gente até pergunta, bom, esses polícias é para introduzir de novo o chibalo, a parmatória, para obrigar as pessoas a trabalhar. Portanto, parece que claramente o governo está desfocado na sua forma de olhar para as coisas. Pois bem, a Frelimo recomendou hoje a aprovação, portanto, destes dois instrumentos e, por outro lado, a oposição afirma ou promete chumbar por considerar que os documentos vão perpetuar a pobreza no país. Tem esta percepção de que vai-se perpetuar a pobreza no país com estes números que foram apresentados, com estes dados que foram apresentados e com os argumentos que foram, acima de tudo, colocados ao dispor pelo governo? Bom, eu não sei como é que quando o governo vem ao Parlamento e diz nós vamos eletrificar mais 100 mil casas, vamos construir mais 550 escolas, vamos construir mais, por exemplo, 200 estradas, vamos continuar a dar medicamento à população, vamos continuar a construir hospitais, vamos continuar a dar água à população, vamos continuar a dar sementes para a produção à população, vamos continuar com o nosso trabalho de redução da pobreza, vamos continuar a dar à ação social um bolo para responder com aquilo que são as dificuldades que existem nos nossos mais velhos, vamos continuar a criar, a formar enfermeiros, vamos continuar a formar professores, vamos continuar. Eu não sei se este tipo de ações são para aumentar a pobreza, porque é preciso perceber que a questão de plano e orçamento não é uma questão de hoje. E nós sempre tivemos a oposição que temos. Nós sempre temos a oposição que temos e sempre houve oposição desde que começamos o Parlamento multipartidário. E esta oposição que temos, desde que começamos há 20 anos atrás, nunca se puseram a aprovar qualquer instrumento que seja plano econômico e social e o orçamento do Estado para mudar a vida da população. Eu sempre tenho dito que é melhor começarmos a pensar, de facto, no nosso povo. Porque o povo sente que há zonas, por exemplo, que ontem havia problema de água, mas hoje tem água. Há zonas que não havia uma sala de aula, hoje tem uma sala de aula. Há escolas, por exemplo, que não tinham carteiras, hoje têm carteira. Há crianças a estudarem ao relento, precisam de escolas e tem que se construir essas escolas. Depende, com as condições que temos, paulatinamente, vamos tendo escolas. É preciso perceber que há províncias, por exemplo, eu recordo-me, antes, para fazer a escola secundária, por exemplo, em Pebane, quando eu estava no nível primário, íamos até a 7ª classe. Para fazer a 8ª, 9ª, 10ª, tinhas que ir à cidade de Climane. Hoje fazes a 10ª no distrito de Pebane. Hoje fazes, tem distritos que dão ensino médio.
Estas coisas é uma construção que estamos a fazer do nosso país e paulatinamente chegaremos lá. Estamos a lutar para melhorar a qualidade de educação. É preciso que continuemos todos juntos no sentido de melhorar a qualidade de educação. Estas coisas todas vêm plasmadas naquilo que é o plano e o orçamento do Estado. A construção de um Estado, a construção de uma nação, o desenvolvimento de uma nação passa por paulatinamente irmos todos em conjunto ir construindo. Nós mesmos sabemos que há zonas que antes tinham um bairro que ninguém vivia, mas hoje, quer dizer, é difícil ter um talhão aqui, por exemplo, na Matola, porque as pessoas estão a construir, as pessoas estão a ter condições de ir construir. Mas precisamos de melhorar cada vez mais, precisamos de produzir cada vez mais. É verdade que o nosso orçamento, olhando aquilo que é o orçamento, gostaríamos que fosse um orçamento que, de facto, contribuísse mais para aquilo que, quer dizer, podíamos desenvolver num só dia. Mas até os países do primeiro mundo também continuam a fazer esse exercício. Nós podemos até falar, por exemplo, nós tivemos a crise monetária internacional, que os grandes países deste mundo entraram em colapso na sua economia. Não estou a fazer comparação, mas é para olharmos que o mundo é feito dessas coisas. Tem altos e tem baixos. Nós temos este plano e orçamento que o governo nos apresenta, se propõe a fazer, projetando o país para o próximo ano, fazendo uma projeção de que com o aumento do preço do carvão, com a exploração dos recursos que temos, com o aumento da produção, se não tivermos o problema de cheias, a nossa visão é esta. Esta é a visão que o governo tem. O governo não pode trazer uma visão irreal, dizer, por exemplo, que vai fazer coisas que não vai conseguir. Por exemplo, nós tivemos o problema que está a acontecer hoje, que os parceiros de cooperação não injetaram fundos ao orçamento do Estado este ano. Mas o governo, até hoje, pelo menos até hoje, está a pagar os salários aos funcionários. As instituições estão a funcionar na sua normalidade. De fato, há dificuldades, mas é preciso que trabalhemos mais. Nós temos que produzir mais para que haja aumento de salário aos funcionários, mas isto depende de produção que temos, porque não vamos dizer vai-se aumentar salário e depois não ter cabimento para pagar esse salário. Estas são as condições que temos, estas são as condições que o país tem. O país precisa de produzir mais, precisa de elevar o seu PIB e isto passa por todos nós contribuirmos, mas de uma forma positiva, não olharmos tudo que o governo traz com pessimismo, porque é este orçamento que é englobado, o orçamento que vai à Assembleia da República, onde nós, os deputados, temos o nosso funcionamento normal por causa desse orçamento que vai ser aprovado. A alocação, portanto, para as diferentes áreas, como, por exemplo, já fizemos menção à saúde, agora fazemos menção à agricultura, por exemplo, que é, portanto, uma das áreas fundamentais para que o país saia desta situação, portanto, complicada em que se encontra. A alocação, portanto, dos fundos, a proposta de alocação de fundos para o setor da agricultura é satisfatória ou poderia eventualmente, olhando-se para o setor que é chave determinado, poderia-se eventualmente ter uma fasquia um bocadinho mais elevada? Nós fizemos parte daqueles países que se chamam países subdesenvolvidos, que o seu crescimento precisa ainda de cada vez mais estarmos unidos e avançarmos produzindo para que o país cresça. Qualquer orçamento que seja neste momento que apareça para o nosso país não vai ser satisfatório. Qualquer que seja o orçamento. Mas este é o orçamento e é o plano que o governo se propõe a fazer para melhorarmos cada vez mais a nossa vida. O importante é fazermos crescer o nosso Estado no sentido de chegarmos a um ponto em que o nosso Estado consiga, ele próprio, sustentar-se, termos condições de sustentarmos a nós próprios, a nossa economia, sustentar a nós. Isso passa pelo aumento significativo da produção, passa pela educação de todo o cidadão ter educação, as pessoas estarem formadas, haver mais técnicos, mais engenheiros, mais agrônomos, sabermos ser, saber fazer, quer dizer, cada um ter um espaço. Quando nós temos um espaço de terra, nós andamos daqui, encontramos terras que ninguém está a produzir, termos as condições de nós próprios produzirmos as nossas terras através das políticas que são aprovadas pelo governo, no sentido de termos capacidade e o governo ter a capacidade de fazer com que essas políticas de facto funcionem. Qualquer que seja o orçamento neste momento, não vai ser um orçamento que ficaremos felizes. É importante dizer isso, não ficaremos felizes com qualquer que seja o orçamento, mas é preciso que de fato
este orçamento e plano seja este que nós consideremos que é o orçamento que o governo se propõe a realizar. Pois bem, engenheiro Magomice, a oposição promete chumbar, portanto, estes dois documentos que foram apresentados à Assembleia da República. Não seria o momento portanto, da oposição se perseguir, portanto, diga-se o mesmo diapasão do governo, sobretudo porque o país precisa de sair do marasmo em que se encontra? Não, o país está no marasmo que se encontra porque é este governo que levou para lá. Olha, aquilo que eu me lembro, mais ou menos, só falar dos anos 73, 4, 5, o país tinha comida para todos. Mas este discurso que o seu excelente deputado Caifadine faz, eu acho que tem quase metade da idade dele, o mesmo discurso, mas nada muda. Por quê? Porque é um governo, como estamos a dizer, os programas e os planos são feitos de forma não metódica. Ora, vejamos, este orçamento em que diz cerca de 66% deste orçamento será gerido a partir de Maputo. Quer dizer, Maputo é que vai decidir onde vai ficar a sala de aulas em Pebano, como ele estava a dizer. Esta sala de aulas, a porta será reparada para o norte ou para o sul. E o que vai se fazer? Tem que comprar a chapa daqui de Maputo, tem que comprar o cimento daqui de Maputo e levar a Pebano. Coisas que podiam ser encontradas lá. É isso que eu estamos a dizer. Estas salas de aulas, a primeira intempérie que houver, vão perder o teto, vão perder as paredes. De todas as maneiras, o que nós estamos a dizer é que nós não vamos alinhar com este governo, porque este orçamento, como dissemos, é um orçamento que não tira, aliás, não vai resolver os reais problemas do país. Ficou provado com esta crise que, mais algum tempo, não vamos ter comida para todos nós. Vai para qualquer local do mercado aqui em Moçambique, em Maputo, vai encontrar que cerca de 90% dos produtos comercializados vêm de fora. O que nós estamos a dizer, por que, depois de ser provado que nós precisamos de investir na agricultura para produzirmos, no mínimo, sermos autossustentáveis na produção de comida, em vez de se fazer isso, desvia-se os orçamentos para a polícia, desvia-se os orçamentos para a Casa Militar. Portanto, esta é uma opção que a Renamo não faria desta maneira. O que nós estamos a dizer é, depois de se provado que não vamos comer carvão, não vamos comer gás natural, não vamos comer o petróleo, vamos investir na agricultura, o maior bolo para a construção de barragens, para a construção de represas, para prepararmos, mas financiarmos a agricultura, para produzirmos todas as espécies de culturas comestíveis. Isso que nós estamos a dizer. Precisamos de alocar dinheiro na saúde, para que tenhamos medicamentos, para que tenhamos aparelhos para análises de várias doenças. Precisamos de investir na educação. Portanto, são setores importantes, mas se for a ver, estes setores são estrangulados por este orçamento. Se for a ver na agricultura, a agricultura, como já tinha dito antes, não é apenas a questão de pôr lá a semente, não é só a questão de lavrar o solo, é preciso haver uma investigação apurada. E essa investigação, se for a ver hoje, vai para o IAM, quase que não tem orçamento para a investigação. Que país nós pretendemos construir? Que tipo de agricultura nós pretendemos levar a cabo? Vai para os diferentes setores da saúde, como vinhamos dizendo. Não há lá pessoas especializadas, não há medicamentos que cheguem para tratar as mais diversas doenças. Portanto, é um orçamento que, a partida, leva o país cada vez mais para o abismo. Em contrapartida, há dinheiro para mais dívidas. Quer dizer, isso é inexplicável. Não há dinheiro para produção, mas há dinheiro para garantir mais dívidas. Como é que uma oposição responsável, como a Renamo, vai alinhar com um partido ou com um governo tão promíscuo como esse? De forma alguma. De tal maneira que nós, sim, a Renamo, não vamos concordar com este orçamento, estamos a recomendar, e amanhã ou depois, quando for a votação, a bancada parlamentar da Renamo
por os argumentos que aqui estão aduzidos e aqueles que serão aduzidos amanhã dentro do debate, a RNAM vai reprovar, porque este é um orçamento irresponsável, um orçamento que recomenda mais dívida para o país em vez de mais produção. Não faz sentido. Pois bem, vamos avançar para o nosso segundo tema desta noite e vamos olhar para o caso da corrupção nas linhas aéreas de Moçambique, portanto, alegado caso de corrupção e as luvas recebidas por gestores do topo da LAM e também, portanto, um gestor antes na Sasol, portanto, por parte da Embraer. Começaria ali, portanto, pelo deputado Runguan, colhendo a sua percepção da sua bancada relativamente a esta questão, portanto, da corrupção na LAM, as figuras envolvidas e agora a manifestada vontade do Partido Frelimo, portanto, Partido Frelimo, a bancada da Frelimo, de convidar, portanto, o Governo para vir se explicar relativamente a esta questão. Bom, primeiro eu preciso dizer que o Governo vem ao Parlamento e o Governo vem para responder às perguntas dos deputados, e uma das coisas que a minha bancada, a bancada do MDM fez, foi colocar esta pergunta. Portanto, esperamos que quando o Governo vier ao Parlamento possa responder, para dizer que muito antes da Frelimo colocar isso como matéria urgente, já estava lá nas perguntas que tinham sido depositadas pelo MDM para que efetivamente os governantes venham responder, porque o que está a acontecer aqui é que estamos a ver vários casos de corrupção que lá fora já há réus, já há punidos, já há presos, mas o mesmo caso cá dentro não há. Não, até eu às vezes pergunto, se fosse matéria urgente, devia ser o caso, ou chamar já a Procuradoria para perguntar, olha lá, o que é que está a acontecer? Nós gostaríamos de ver que a mesma força que a Procuradoria teve quando viu que foi solto alguém que assassinou um outro procurador, também tivesse essa força nas coisas que não estão relacionadas com ela, porque uma instituição não é feita para se autosservir, é feita para servir o país. Agora, há casos provados em que já há réus, há condenados nos outros países, e aqui em Moçambique não há nada, não acontece nada, os nomes das pessoas já estão citados, não acontece nada. Então, parece-me que é um assunto importante este para qualquer bancada parlamentar, para qualquer moçambicano, que nós estamos a ter vários casos de corrupção, e é preciso lembrar que sobre as linhas aéreas já se falou aqui dos 14 milhões que eram pagos. Quer dizer, há muitos aspectos que é preciso explicar nas linhas aéreas, que não estão a ser explicados, mas de modo particular este caso, em que já existem acusados, já existem pessoas que estão a responder em tribunais nos outros países. Parece que isso vem provar aquilo que tem sido dito, que, aliás, no nosso país, de fato, as instituições da justiça não estão a trabalhar, e terminaria por dizer que é bom quando, de fato, todas as bancadas parlamentares, os deputados, começam a se aperceber que, afinal, aquilo que a tal oposição, que o colega dizia, falava, afinal é verdade, e se a bancada da maioria também começa a alinhar neste diapasão, há um sinal de esperança. Eu espero, sinceramente, que rapidamente a nossa Procuradoria possa sair desta vergonha e comece a agir. Temos o caso do nosso banco, não houve nada até hoje, temos essas dívidas escondidas, não há nada, temos o caso de Embraer, não há nada. Afinal, onde é que estamos? Portanto, há uma necessidade efetiva de o governo mostrar-se mais proativo neste tipo de matéria. Pois é, nesse sentido, a proatividade que o governo deve se mostrar, que a bancada da Frelimo decidiu, portanto, convidar o governo para se explicar em relação, portanto, a esta questão da Embraer e das luvas, as pretensas luvas brancas que receberam, portanto, os gestores de topo. Bom, a bancada da Frelimo é a bancada que tem a responsabilidade sobre a gestão deste país. É preciso perceber que a Frelimo está a gerir o país, e qualquer aquilo que é preocupação que toca o nosso povo, também toca
a bancada da Frelimo, porque os interesses do povo são os interesses da Frelimo. Esta é uma situação que foi despolitada fora, veio para Moçambique. Eu não gostaria de entrar na situação de tentar ou banalizar a Procuradoria ou trazer a Procuradoria como dona da confusão, ou tem que... Esta é uma questão que chegou a Moçambique, vindo, não tem um mês. Eu dizia no debate passado, é um negócio que foi feito há mais de 3 anos, se calhar passam, e hoje o Brasil esta acusação apareceu hoje. Eu geralmente tenho dito e continuo a ter esse posicionamento, a não ser que haja um outro pensamento, até pode haver. Este tipo de negócios são negócios extremamente sérios, envolve empresas racionalmente sérias, empresas sérias. Uma empresa que se preza a fazer negócio, por exemplo, com um país como Moçambique ou qualquer outro, principalmente um país subdesenvolvido, e esta empresa sendo séria, tem obrigações também de respeitar a seriedade dos outros. De outra vez fui chamado a atenção de que estava a tentar tirar a culpa daqueles que são moçambicanos envolvidos. Não estou a tentar tirar culpa, mas quero dizer mesmo que este assunto preocupa-nos, primeiro porque quando as nossas instituições fazem qualquer que seja negócio com instituições de um outro Estado, havendo assuntos que mostram que há promiscuidade, assuntos que mostram que há falta de seriedade, há corrupção envolvida, esta instituição tem a obrigação de informar o governo moçambicano, através das suas embaixadas, para contribuir com aquilo que é o desenvolvimento do nosso Estado, o desenvolvimento do povo moçambicano. Quer dizer, para mim é complicado que depois de 3 anos apareçam a dizer que há este problema, que de facto há, e nós lancemos o fogo cruzado para a Procuradoria-Geral da República. Esta é uma situação daquelas que tem que preocupar a todos nós da maneira como foi feita, porque senão o nosso Estado estará numa situação, não vivemos numa ilha. Nós somos um país consumidor e consumimos muito o que vem de fora, e os nossos empresários também interligam-se com empresários de fora. Havendo esse tipo de situações, é preciso que nós, os moçambicanos, primeiro estejamos unidos, chamemos a atenção a nós, os moçambicanos, que se respeite claramente aquilo que são os interesses do Estado, que se respeite aquilo que são as orientações documentais do Estado, que não fujamos na gestão da coisa pública, não entremos na corrupção sobre aquilo que é a gestão da coisa pública. Mas as instituições de fora, que também fazem esses negócios conosco, têm a obrigação de também serem limpas e apoiarem-nos a resolver este assunto, porque isto às vezes parece estar a especular, mas parece uma guerra de multinacionais que vendem aviões. Quando a bancada parlamentar da Frelimo convida, portanto, o Governo na Assembleia da República, o que é que pretende efetivamente? Nós convidamos o Governo para perceber o que é que de fato está a acontecer, porque nós distanciamos-nos como bancada da Frelimo de qualquer que seja corrupção, de natureza qualquer que seja. Como Frelimo, como partido Frelimo, nós distanciamos, porque o apanágio da Frelimo é gerir bem o Estado, é gerir bem a coisa pública, é ter responsabilidade sobre o povo moçambicano. Agora, pode haver um e o outro, porque a Frelimo é um partido aberto, é composto por pessoas, pode haver pessoas com responsabilidade em instituições a cometerem erros, mas estas pessoas não podem ser acoladas como uma orientação política da Frelimo, porque isto não é orientação política da Frelimo. Então queremos ouvir do governo o que é que de fato aconteceu, havendo pessoas para ser responsabilizadas, o Parlamento irá ouvir o que é que de fato aconteceu, e aí teremos decisões como bancada a tomar logo depois de ouvirmos a situação do governo. Mas havendo questões que a Procuradoria tem que entrar, porque já a acusação, a Procuradoria tem a sua obrigação de fazer o seu trabalho, mas nós como políticos temos que ouvir de fato o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer, porque este tipo de situações não podem continuar a acontecer no país. É preciso que de fato continuemos a fazer o nosso trabalho no sentido de limar esse tipo de situações, porque são pessoas que gerem instituições. E essas pessoas que gerem instituições têm que ter obrigações respeitando aquilo que são as leis que regem o país. Pois. Muito obrigado. Caríssimo Magomice, este pedido, esta convocatória do
da bancada da Frelimo, portanto, para o Governo, é uma oportunidade também, acreditamos, para a Renamo colocar, portanto, algumas questões ao Governo relativamente a esta questão da corrupção na Embraer e as luvas brancas. Aliás, o deputado Ronguano citou alguns outros casos em que não surgiram respostas claras até esta altura. O que é que se pode esperar da bancada parlamentar da Renamo nesta ida, portanto, do Governo à Assembleia da República para responder sobre a corrupção na LM? Muito obrigado. Bom, permita que diga que a questão do pedido do requerimento da bancada da Frelimo para a ida do Governo à Assembleia da República para explicar o caso da LM é uma questão até regimentada, é regimental, e é preciso perceber que não é hábito, nem disciplina, muito menos prática da bancada da Frelimo fazer coisas idênticas, isto é, requerer que o Governo vá à Assembleia da República explicar qualquer assunto que seja. Ainda nesta legislatura, em que eu ainda sou novo, nos princípios, lembro, em 2015, fizemos um requerimento que foi liminarmente indeferido pela Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, digamos pela direção da Assembleia, mas depois fizemos o requerimento sobre as dívidas ocultas, também na altura foi negado, depois de despoletado, falado tantas vezes pelas televisões e outros meios de comunicação no exterior, o caso acabou ficando sendo visto que o caso era sério. Daí a Assembleia da República diferiu o requerimento da Renamo e foi chamado o Governo para a Assembleia da República. A partir dali, a Frelimo começou a tomar exemplo ou começou a se disciplinar para compreender que, afinal de contas, a Assembleia da República é um órgão que merece respeito, porque antes era usado, era a mesma coisa, o prolongamento da bancada, o Comitê Central, parecia a mesma coisa. E o próprio Governo também não respeitava. Houve o segundo caso do nosso banco, a Renamo requereu, também foi aceito o requerimento por causa daquilo. Neste momento, há três possibilidades que se abrem. Provavelmente, a Frelimo quer usar esta ocasião para tomar também algo de paternidade, de algo que interessa aos moçambicanos, tendo em conta que a Frelimo, no seu todo, está ofuscada, precisa de encontrar uma forma de oxigenar-se, e encontra-se como uma forma de buscar um alento para respirar, usando o caso LM. Mas também pode-se esperar que a Frelimo, ao fazer isso, aliás, também ao ver pela forma célere como foi, o requerimento foi feito e na altura, pronto, é normal, já tinha sido combinado lá na bancada e logo o documento foi distribuído na Assembleia da República, o que não tem sido normal. A outra questão que pode-se esperar é que provavelmente a Frelimo queira usar esta oportunidade ou este problema da LM para de uma vez dizer, concordo muito bem como está a dizer Sua Excelência Deputado Cafedini, que não alinham com os corruptos, para usar esta oportunidade e pegar o peixe miúdo e entregar à justiça para, por via disso, dizer que, pronto, essa não é linha de orientação da Frelimo, esses que sejam tratados como tal pela justiça, é uma forma. Mas também há uma terceira possibilidade. A terceira possibilidade pode ser que, usando desta paternidade que agora quer alegar, de querer se resguardar dos corruptos lá dentro do partido, use isto como uma forma de dizer que, ok, até porque nós, a Frelimo, é que requeremos que o Governo venha aqui à Assembleia da República, mas também achamos que não há motivo para que o caso seja tratado de forma judicial e, por via disso, ilibar os envolvidos. De todas maneiras, vamos esperar para ver, mas a bancada da Renamo, como qualquer outra, como tem sido sempre, tem questões que quer ver esclarecidas. Esta, obviamente, é uma delas. Temos a questão das perseguições e dos esquadrões de morte, que não foram esclarecidos, que ainda voltam a ribalta. Uma série de questões que, na altura, a Renamo vai colocar, mas, neste momento, a Frelimo tendo requerido, o requerimento tendo sido aceito, no dia do agendamento,
a Renamo vai insistir para que todos os contornos sejam esclarecidos e, se for necessário, que seja criada uma comissão de inquérito idônea que envolva todos os setores sensíveis ou que a partida podem ser considerados ofendidos. Neste caso, estamos abertos para que a investigação seja feita, para trazer resultados, não à semelhança das outras comissões, mas uma comissão que possa trazer resultados palpáveis. Então, estamos à espera que chegue o dia de agendamento e vamos participar de forma a contribuir para trazer a transparência. Mais uma vez, queremos apelar à Procuradoria para que, de forma célere, de forma séria, possa tratar este assunto para que, de uma vez por todas, o mais rápido possível, possa se esclarecer. O deputado Caifadini já esteve aqui a dizer que este não é um assunto, enfim, para se atirar à Procuradoria. É preciso, digamos, haver primeiro uma auscultação e depois eventual intervenção da Procuradoria. Não, a Procuradoria é o quê? A Procuradoria é o advogado do povo. Há um assunto que se falou, não importa onde, em que há a presunção de os moçambicanos terem sido lesados. Logo, a Procuradoria aciona um mecanismo de iniciar uma investigação. A Procuradoria é o advogado do povo moçambicano. Então, se há um moçambicano, há uma empresa moçambicana e uma empresa estrangeira que usou dos privilégios da posição em que estava para tirar dividendos em detrimento dos moçambicanos, não faz sentido que a Procuradoria fique de mãos a abanar, porque aqueles cidadãos são pagos para exatamente defender os moçambicanos. E a forma de defender os moçambicanos neste momento é abrir um processo que possa levar ao esclarecimento do caso e, se necessário, ir até casos criminais ou judiciais para se julgar. Não faz sentido que a Procuradoria não acione os mecanismos de forma alguma. Aliás, se for uma Procuradoria que se espera que seja séria, já deve ter aberto um processo. Mas talvez naquela linguagem que os segredos da justiça, até que chegue o tempo, vai morrer mais uma vez. Mas o que se espera é que seja uma Procuradoria séria para trazer à luz de dia, na verdade, os contornos do desvio de $1 milhão que o Moçambique, os moçambicanos fomos lesados para uma empresa que agora vai falir, diz-se tecnicamente falida. Pois bem, quero convidá-los agora a olharmos para o nosso terceiro e último tema, que é a apreensão da madeira em Nacala, durante, portanto, os últimos dias, e este também tem sido um assunto que tem feito correr muita tinta. Começaria ali pelo deputado Ronguano. Esta apreensão de madeira, mais uma vez, grandes quantidades, portanto, deste recurso descoberto num terminal, portanto, onde ninguém sabia praticamente como é que foi lá parar, e que agora, portanto, as instituições de tutela, portanto, do Ministério da Agricultura exigem responsabilização. Gostava de ouvir o comentário da bancada do MDM em relação, portanto, a esta apreensão da madeira em Nacala. Bom, eu penso que é um caso similar ao que estamos a discutir há pouco tempo. É um caso também em que vemos como as instituições responsáveis pela justiça mostram uma grande apatia, até quase que indiferença, quando está a ser dilapidado o património nacional. A questão é por onde esta madeira passou, onde estava a polícia, onde estava a procuradoria, onde estavam as alfanes. Portanto, há um falhanço, não é? Ou um fechar de olhos para casos realmente terríveis, que infelizmente estão a se multiplicar cada dia que passa, mas para todos os efeitos há que dizer, bom, pelo menos quando estes casos já começam a ser encontrados no determinado sítio, se calhar já estamos a caminhar na direção correta, mas é preciso repisar de novo que nós não podemos permitir que a corrupção possa passear a sua classe desta maneira. É preciso que o governo entenda de uma vez por todas que não ganha com a corrupção. É preciso que a bancada da Frelimo entenda que não se ganha com a corrupção. O caso da Embraer é um caso que já há réus em outros países. A Procuradoria tem que entrar mesmo, não há forma
digamos, de escapar, não há forma de desviar a atenção das pessoas. Aliás, hoje o povo já está desperto, tem outros mecanismos de comunicação, então todas as manobras que esse partido teria para encobertar esses corruptos já não vão ter sentido. É preciso que o país se reencontre, é preciso que se continue efetivamente a apertar o cerco para que de fato esses bandidos, esses corruptos todos, estejam onde eles estiverem, possam ser apanhados e responsabilizados, e não pode a nossa Procuradoria, não pode a nossa ir atrás do prejuízo, não. Tem que nos surpreender alguma vez que foi à frente, foi quem chegou primeiro ao ladrão e não sempre ir atrás, porque outros lá fora disseram, porque no Porto. Não, temos que ter uma justiça aqui que funcione. Aliás, são estes aspectos todos que conduzem, como estava a dizer o seu deputado, que a oposição não possa aprovar orçamentos, planos quinquenais feitos para a roubalheira, para a corrupção e para punir os moçambicanos, em vez de servi-los. Pois bem, deputado Caifadinho, qual o grau de preocupação, portanto, da bancada parlamentar da Frelimo relativamente à apreensão da madeira em Nacala? E os caminhos, portanto, que seguiram até, portanto, este recurso ser descoberto nas condições em que foi descoberto em Nacala? Bom, eu acho, se formos a ver, a pergunta que podíamos fazer é quem prendeu a madeira. É preciso perceber que as instituições do Estado são compostas por pessoas e há regras básicas para que essas pessoas funcionem na sua normalidade. Se houve o prender da madeira, é preciso perceber que existe alguém dentro da própria máquina do Estado que não admitiu que se cometesse ilicitude dentro daquela madeira. Agora, talvez abrir um parênteses, dizer ao meu colega deputado Magomice, a Frelimo não precisa de paternidade para qualquer que seja assunto deste país. A Frelimo já tem paternidade natural neste país. Frelimo associa-se tudo a Frelimo neste país. Tudo que é bom neste país é associado a Frelimo. A Frelimo tem história que nunca vai se apagar como partido político. Estes assuntos todos que estão a acontecer, chamar a razão às pessoas, é o apanágio da Frelimo. Mas é preciso dizer que nós convivemos num Estado em que há diversidade de pessoas e pensamentos diferentes. Porque, diferentemente do partido do meu colega, que os dirigentes falam de boca aberta, que ninguém me chama, aqui não há nenhuma justiça que pode me chamar, os dirigentes da Frelimo respeitam as leis. Os dirigentes da Frelimo respondem quando são chamados, dão esclarecimentos. Então é diferente de vir aqui dizer que quer-se paternidade. Não há paternidade nenhuma. O próprio Estado moçambicano, a sua construção, a paternidade é a Frelimo. Aqui temos que estar claro. Então, este tipo de coisas nós não são chamadas ao debate para não resvalarmos em debates de explicar coisas que são mais profundas e podem até ferir sensibilidades. O importante é que este é um Estado que todos nós estamos a construir e que há pensamentos diferentes. Nas instituições do Estado, há pessoas a fazer o seu trabalho com responsabilidade e há pessoas a fazerem desmandos, algumas pessoas. Nós temos ouvido relatórios do coisa de combate à corrupção, temos ouvido quem vai aqui, a BO vai apanhar mais de não sei quantas mil pessoas que estão lá detidas, vai em várias cadeias deste país, porque há regras que estão a ser estabelecidas e no sentido de ir limando esse tipo de situações. Pode uma e outra situação fugir, mas não quer dizer que nós banalizemos as instituições que nós próprios criamos. Instituições que estão a fazer com que Sua Excelência ande na cidade de Maputo com tranquilidade. Se anda com tranquilidade, é porque há um Estado que foi criado, há pessoas que estão a trabalhar do mesmo jeito que nós estamos a trabalhar. Então, eu acho que nós não podemos entrar na situação de tentar banalizar a instituição como tal. É responsabilidade, sim, da Procuradoria da República responder com aquilo que são as expectativas na qualidade de advogado do povo. Todo tipo de situações como estas, a Procuradoria da República tem, sim, que pronunciar-se, vai se pronunciar. Está-se a pronunciar para o assunto da dívida, que é tanto propalada, que estamos todos a falar, as pessoas estão-se a esclarecer, estão a ir falar. Este é o trabalho que demos, mas
a questão da justiça social é obrigação de todos nós. Nós não podemos sempre chamar qualquer que seja assunto, até podemos ver aqui na esquina, quer dizer, não vamos dizer a Procuradoria, mas logo que acontecer, a Procuradoria já deveria ter atuado, mas você passou dali. O que é a Procuradoria? É uma instituição composta por pessoas. Isto é que eu quero chamar a atenção aos colegas, que as instituições do Estado têm que funcionar, mas todos nós temos obrigação para que essas instituições funcionem com sua normalidade, com sua regularidade, dando contribuição. Por exemplo, parar as armas. É uma forma de contribuirmos para que a Procuradoria funcione no seu normal. Porque num Estado de direito sério, normal, em que um deputado da oposição se sente sério, seria primeiro a dizer que a Procuradoria da República deve convocar o líder da Renamo para se explicar porque que tem um exército. Mas se a Procuradoria fizer isso, vão aparecer a banalizar a Procuradoria. Penso que ficou clara, portanto, esta clarificação ao deputado Magomissa. Agora eu gostava de ouvir o pensamento da bancada parlamentar da Frelimo em relação a esta apreensão da madeira em Nacala. Portanto, o grau, o contorno que teve, a quantidade, portanto, de recurso que estava ali. Bom, e a forma como, portanto... Este assunto nós olhamos com muita seriedade, com muita preocupação, porque não é a primeira vez, já se apreendeu volta de 500 contentores, acho que a STF deve ser há 2 anos ou 3 anos atrás, e tem sempre se aprendido, temos visto no mundo fora. Mas eu acho que aqui é importante que as instituições do Estado trabalhem mais para a prevenção. Não podemos continuar a ouvir que madeira foi presa de dentro do porto. É preciso que esta árvore não seja cortada. Se é cortada esta árvore, tem que ser cortada de uma forma legal. Temos que ter a nossa madeira para produzir carteira para os moçambicanos. Temos que ter indústrias no país para produzirem carteiras. É que nós temos que prevenir, criar um movimento de prevenção que não saia, porque esta madeira, se formos a olhar, não é uma madeira que saiu de Nacala. Quer dizer, é uma madeira que vem a mais de 200 quilômetros. Até chegar ali, significa que é um processo. Então, eu acho que o que devemos fazer não é criar um populismo na sua apreensão, porque, apesar de isto desencorajar, que está a desencorajar, o que nós temos que fazer, de facto, é criar medidas para mitigar em definitivo. E nós saudamos até... Queria saudar a comissão do deputado Magomissa, fez um trabalho há pouco tempo que foi aprovado pela Assembleia da República, a lei sobre valorização, taxas sobre... Há um trabalho, todos nós temos que estar envolvidos na situação de isto ser um problema que deve ser mitigado logo no princípio, cortar o mal pela raiz. É um processo que aconteceu, não sei quais foram os contornos, porque olhando aquela madeira vi alguém ali a dizer que não, eu comprei a madeira e tenho a papelada, mas o que a STV trouxe-nos é aquilo. Mas 1000 contentores não é uma brincadeira, é uma fortuna, é muita madeira. Para chegar em 1000 contentores num sítio e serem presos, 1000 contentores, quer dizer, parece que se esperou que os contentores saíssem de um sítio, viessem encher e depois vir prender. Eu acho que temos que criar um outro ambiente para não dar a percepção de que, quer dizer, os próprios empresários nossos têm que sentir na obrigação de seguir o ritual normal, pagar o fisco, pagar aquilo que são as obrigações, ter documentos tudo legal, fazer... E isto, nós como Estado temos que cultivar isto na nossa sociedade. Eu acho que a medida foi tomada, as autoridades tomaram a medida, se calhar certa, mas não irei na profundidade do assunto, porque... Eu também fiquei preocupado de ver 1000 contentores a serem presos numa hora e numa cidade que não tem madeira, quer dizer, vende muito longe, são contentores que passaram em vários postos de fiscalização até chegar ali. Então eu acho que o governo tem que continuar o trabalho que está a fazer, porque é um trabalho que o governo está a fazer no sentido de estancar esta situação de venda de madeira que é extremamente complicada para o nosso país. Estamos a vender madeira para a China e temos problemas de carteira em Moçambique, temos problemas de camas em alguns hospitais. Então, este tipo de coisas, eu acho que o governo está a trazer um alinhamento no sentido de dar o input que esta economia tem que, de facto, também servir para os moçambicanos. Olhando esta visão do governo, eu saúdo, mas é preciso encontrar-se formas
que também os operadores de madeira não se sintam desconfortados com a forma como é feita a atuação. Que as partes compreendam que cometeram ilegalidade, mas que o governo continue a fazer o assunto de uma forma de mitigar a partir da base, parar-se de se fazer o corte, que quem tem corte legal, que corte legalmente, passe nas instâncias legalmente, e não vermos aquele tipo de situações num porto, e parece que o porto todo é composto por pessoas que... para mim é preocupante falar deste tema, porque de fato fiquei assustado quando vi. Deputado Magomice, o seu comentário em relação a esta apreensão da madeira e Nacal? Bom, na verdade, este é um assunto que preocupa a todos nós, tendo em conta, como já se disse, a quantidade de madeira envolvida é muita, e é preciso de saber que por cada tronco que constituiu cada viga aí da madeira, tanta outra vegetação no local sofreu para se tirar aquela madeira. Portanto, nós todos estamos a ver o valor daquele tronco, mas há um outro fator ecológico envolvido para o corte, transporte e preparação daquela madeira. Portanto, é muita vegetação que se perdeu, e a vegetação é a essência da natureza, porque ela é que dá a vida tanto aos animais selvagens, assim como a todos nós. De todas as maneiras, eu acho que quero aqui parabenizar o cidadão, não sei, que teve a coragem de denunciar. Não importa o nível de escalão em que esta pessoa estiver, mas foi uma pessoa corajosa mesmo, para no meio de uma teia, que toda a gente sabe, com tentáculos extremamente longos e profundos, mergulhados numa sucção desenfreada, tanto os recursos naturais como a vida dos moçambicanos, ter a coragem de travar aquele roubo. Porque eu não quero acreditar que as pessoas que a STV mostrou sejam, na verdade, os verdadeiros donos daquela madeira. Deve ver lá pessoas ligadas ao regime que estão por detrás daquela madeira. E mais, a minha suspeita continua. Não sei se, na verdade, aquela madeira vai se reverter a favor do Estado, como a lei diz, ou então os tais vão contornar as normas e voltarem a exportar a madeira para nas formas como haviam feito para lesar ainda o Estado mais. Mas também permita que diga que eu compreendo, em algum momento, a situação do meu colega, Sua Excelência, deputado Cafadini. Ele não tem... em algum momento, quando o argumento ele desaparece, o que lhe resta é apenas o que resta é aquilo que é o dogma marxista, falar apenas, o que se lembra apenas é de arma. Não é isso, excelente deputado Cafadini. É preciso pensar de forma racional, de forma ética, tal que não é pensar que vai banalizar o presidente da Câmara, que você vai assegurar o Moçambique vai ganhar. Nem você, nem Moçambique não ganha por vandalizar, não ganha nada por tratar o presidente da Câmara como faz. O presidente da Câmara tem o estatuto que tem, que muito menos pode se comparar e pode ser tratado da forma como faz. Não é ético, não é decente, não ajuda a reconciliação que se pretende. Espero eu que a consciência lhe volte e concentre-se e pense e tenha a ideia sã de que não é assim como as coisas devem ser. Não é a Procuradoria que vai resolver o assunto como o trata. Aliás, o assunto das armas já foi falado tantas e várias vezes. E eu seria muito mais ousado a dizer que o assunto acho que não é da tua nem da minha dimensão. Transcende. Então não é tratá-lo assim como faz, porque não lhe fica bem. Aliás, a luta do presidente da Câmara
uma das Bom, eu vitórias penso a sua que presença o aqui. essencial De relativamente todas as à maneiras, questão como já tinha dito antes, da apreensão parabenizar da Madeira e Nacala o cidadão envolvido. está encerrado, está dito. E eu quero agradecer a vossa presença aqui, portanto, nesta noite informativa, para esta sessão em que analisámos, portanto, 3 temas. Obrigado do deputado Caifadino, obrigado do deputado Ronguani e também obrigado a si, deputado Alfredo Magomice. Nós voltamos a encontrar-nos na próxima semana, portanto, para analisarmos outros aspectos e penso que nessa altura teremos a oportunidade de olhar para o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai ser analisado pelos deputados e apresentadores dos deputados na próxima sexta-feira, e na quarta-feira vamos analisar com alguma profundidade. Nós temos agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir para pautar as notícias do dia. Até já.